Olá, fisioterapeutas! Olá, estudantes de fisioterapia! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Todos os nossos episódios são especiais, mas hoje temos um motivo a mais para comemorar. Finalizando o ano de 2025 com muitas conquistas, muitas bênçãos, né, para o nosso programa. Tivemos um ano maravilhoso, com mega convidados, com pessoas que fizeram e fazem história na nossa profissão. Hoje não vai ser diferente, um baita profissional, um cara que é uma referência numa área que é super importante, e vocês vão entender o que eu estou falando quando conhecerem as histórias dele, que é valorizar o empreendedorismo na nossa profissão. Então, desejo a todos vocês um excelente ano novo, um 2026 repleto de conquistas, de realizações profissionais, de realizações pessoais também, porque sempre é importante a gente, quando começa um novo ciclo, começar com todo o gás, né? Então, agradecemos o ano de 2025 e esperamos muito do ano de 2026. Então, sejam muito bem-vindos, fiquem aqui conosco. Quem está falando aqui é o João Ruaro, eu sou fisioterapeuta, professor da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, e também trabalho com educação financeira, conteúdos relacionados a finanças pessoais, investimentos para profissionais da saúde. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, só me procurar nas redes que você vai achar. Muito obrigado por estarem conosco nesse ano de 2025. Não é verdade, Si? Com certeza, acho que foi um ano, como o João falou, que a gente só tem a agradecer, né, João? Acho que a gente conheceu muitas pessoas que acho que, né, não teriam cruzado os nossos caminhos se a gente não tivesse, né, colocado em prática aqui o projeto do Fisioverso, e conhecemos muitas histórias, e acho que consolidamos mais uma vez o grande propósito do Fisioverso, que é realmente mostrar o multiverso da fisioterapia. E eu tenho certeza que, acho que, né, cada um de vocês que tem nos acompanhado conseguiu se inspirar um pouquinho, conseguiu enxergar, né, o quanto a gente pode ir longe, quanto a gente pode viver bem da nossa profissão. E esse é um dos nossos grandes propósitos aqui no Fisioverso. Bom, como o João falou, ele já deu um mega spoiler aí do nosso convidado, e, né, um convidado com um sotaque daqueles que a gente adora ouvir sempre, e, né, eu tenho certeza que vocês vão adorar, e como o João falou, ele tem um monte de histórias, e acho que histórias que aí elas ultrapassam talvez as especialidades da fisioterapia, né? Eu acho que independente da especialidade que você optou por seguir, o que a gente vai conversar hoje, ela, né, isso vale para cada um de vocês, para cada um de nós. Bom, mas aqui quem fala é a Cibele Knaut, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional pela Brafim e pelo COFITO, eu sou professora aqui da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, mas, né, vamos, acho que passar um ano de 2025, um pouco de 2024, já ouvindo um pouquinho sobre nós, vamos deixar de conversa, e eu tenho a super honra hoje, nesse último episódio de 2025, convidar ao palco do Fisioverso o Dr. Luiz Júnior. Mas antes do Luiz entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo ao palco do Fisioverso, Luiz. Que honra tê-lo conosco para fechar esse 2025 com chave de ouro. Como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Vocês já falaram do meu sotaque, então não vou esconder que eu sou mineiro, tá bom? Não vou me preocupar com isso. E a honra é toda minha de estar aqui contribuindo com um projeto tão sério e tão importante para toda a valorização e valoração da nossa profissão, né? Então, vamos fechar esse ano para fazer de 2026 o melhor ano de quem estiver aqui nos escutando. Muito bom, muito obrigado. Contem comigo. Maravilha. Obrigada de novo, Luiz, por ter aceito o nosso convite. E eu não tenho dúvidas que o nosso bate-papo de hoje vai ser super legal. Mas para a gente começar, conta um pouquinho para nós. Quem é o Luiz? Essa é uma pergunta sempre boa de responder, mas ao mesmo tempo difícil, né? Difícil. Mas Luiz é um cara que foi o único a se formar na sua família, a ter acesso a uma graduação. Formou cheio de sonhos em se tornar fisioterapeuta e devolver para a família, né, toda
toda aquela garra que eles tiveram para que ele se formasse, né? E quando se formou, ele não conseguiu emprego na fisioterapia, lá em 2007. Não conseguiu emprego, panfletou currículo pela cidade inteira, acreditava ter um bom currículo acadêmico, mas ele não conseguiu emprego. Ele não sabia, ninguém tinha contado para ele até então, não existia internet assim como a gente tem hoje, um Fisioverso da vida, as redes sociais. E ele não sabia que ele podia captar pacientes domiciliares. Ele sabia que ele podia atender domiciliar, mas como que transformava isso na prática em dinheiro e ser fisioterapeuta na prática, ele não sabia. Foi quando ele se tornou digitador. Então, o Luiz é um cara que formou cheio de expectativas e sonhos, não conseguiu se tornar fisioterapeuta logo de cara e, por necessidade, foi trabalhar como digitador, já com o crefitão na mão, foi trabalhar de CLT fora da área. Não satisfeito, resolveu empreender. Ninguém quis me dar emprego, então eu fui criar meu próprio emprego, né? Muito na raça e na coragem, e aí foi onde que tudo começou, e aqui estamos quase 20 anos depois falando sobre empreendedorismo. Ô, Luiz, deixa eu só perguntar aqui rapidinho, João, porque daí vai dentro, né, continuando essa pergunta. Me chamou a atenção você ter falado que você foi o primeiro, né, a se graduar, e eu acho que na nossa geração isso é bastante comum até, né? Uhum. Você é de Belo Horizonte mesmo, do interior? Não, de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, entendi. E a fisioterapia surgiu onde, então? Então, aí é uma história talvez das bem interessantes, assim, foi jogando bola, né, futebol, naquele aquecimento, toca para um lado, toca para o outro, chega um conhecido, oi fulano, e aí, não sei o quê. Aí, de repente, um conhecido falou, você formou em fisioterapia, né? Aí, naquele momento, o mundo para, a bola passa, você fala, sim, formei, né? Até que, enfim, parece que eu vou me tornar fisioterapeuta, né? Eu falei, sim, o que você precisa? E aí, ele falou assim, eu tô precisando de um projetinho de ergonomia lá para minha empresa. Eu me lembro direitinho dele falando isso. Você faz? E aí, naquele momento, eu falei, bom, não era isso que eu queria, né? Eu queria ser o fisioterapeuta esportivo. E aí, eu falei, não, mais fácil. Não podia escolher. Eu falei, sim, claro. Aí, para ser mais direto ao ponto, 3 semanas depois de tanto enrolar ele não tinha internet, né? Como eu disse, é uma loucura quando a gente pensa nessa época. Eu voltei para a biblioteca da faculdade para estudar em livro mais sobre ergonomia, para fazer o tal do projetinho de ergonomia. Cheguei todo de branquinho, fisioterapeuta para ele na empresa, ele com a cadeira presidenciável, de blazer, assim, e eu entreguei para ele um projeto, que nada mais é do que era um papel impresso. E aí ele leu e falou, tá contratado. Eu falei, sério? Ele falou, sério, é de graça? Eu falei, não é de graça, não. E aí ele falou assim, mas você não pôs preço. E aí naquele momento eu pensei, eu não pus preço. Um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe que ninguém fala pra gente sobre isso, sobre preço, sobre empreendedorismo, sobre captação, sobre gestão, sobre vendas na faculdade. E quando fala, é tido como um errado, porque saúde não se vende, é fisioterapia por amor, né? E aí, naquele momento, eu fiquei calado olhando para ele já, né, mais cascudo de mercado, ele percebeu e falou assim, enquanto você pensa, eu vou ali pegar um café. E eu fiquei ali naquele momento e eu pensei em fazer 3 coisas. A primeira era levantar e ir embora. De verdade, eu falei, vou embora. Ou depois eu ligo e falo, sei lá, aconteceu uma emergência. Segunda coisa que eu pensei, ele vai voltar, eu vou falar que é de graça mesmo, pronto. Mas eu pensei, eu não posso, eu tenho uma família para honrar. Eu tenho que colocar um dinheiro para dentro, né? Eu não posso trabalhar de graça, lembrando que eu era digitador nesse momento. E aí, quando ele voltou, eu tinha uma ideia de São Paulo, do preço de São Paulo, aí a gente começa a ter as crenças limitantes, que fisioterapeuta recém-formado, ele tem que ganhar menos, ele não vale, e aí a gente começa a negociar com a gente mesmo, e nisso ele sentou na cadeira e falou, e aí? Pum, eu tinha uma ideia aqui em São Paulo, eram uns R$800 por mês, aí eu enchi o peito e falei, é 650. E aí ele olhou para mim e falou assim, eu te pago 250. Eu estiquei a mão para ele e falei, tá bom, mas se for bom, você aumenta? E ali começou o meu empreendedorismo, eu recebendo R$250 por mês, e ali nascia então a minha primeira empresa na fisioterapia, que é a Equilibrar, que existe até hoje, com quase 40 fisioterapeutas espalhados pelo Brasil, e eu acho que é legal de contar essa história, porque eu não sei qual que é a realidade de quem está nos escutando. Eu sei que pode ter gente com muita dificuldade, como eu vejo e chega para mim muitas das vezes, mas tem jeito. Eu era digitador,
e hoje eu tenho uma empresa com quase 40 fisioterapeutas no Brasil, isso já tendo vendido a maior empresa de avaliações esportivas do Brasil e uma clínica sociedade com médico, então não tem jeito. E é isso que eu quero compartilhar aqui, o como fazer tudo isso acontecer. Luiz, eu quero que você mostre para o nosso público aqui como que você transformou essa frustração de estar com um diploma, estar com um registro profissional, ter vestido a beca ali no dia da colação de grau. Então, essa frustração de ser um fisioterapeuta que virou digitador, mas não esqueceu da profissão, não deixou os sonhos de lado para voltar e ser um vencedor. Então, tenta resumir como foi esse trajeto inicial de assim, pô, eu tentei, eu não consegui, mas eu não vou desistir. Entende? Conta para mim. Entendo demais. Eu consigo resumir tudo isso em uma palavra. E a palavra, ela é propósito. Propósito é uma palavra que entrou em moda ali no início dos anos 20, do 2020, né, com a pandemia, tudo era propósito, mas a gente precisa de apalpar melhor essa palavra assim. Quem está aqui nos escutando formou por quê? Formou para quê? E principalmente, formou por quem? Então, quando a gente tem um motivo muito forte, propósito nada mais é do que aquele motivo forte da gente fazer algo neste momento. É o que nos move. É o que nos move. Propósito é o que já fez histórias como uma mãe carregar um carro porque o filho estava debaixo do carro. E a mãe pegou e levantou o carro e tirou o filho, uma mãe sozinha nos Estados Unidos. Pô, nenhuma mãe consegue fazer isso. Nenhuma mulher vai lá, carrega aquele carro. Ela vai lá, vai se esforçar e não vai conseguir. Mas quando tem um motivo muito forte, a gente faz coisas que até a gente duvidava. Então, quando eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que honrar minha família, eu falei, eu vou fazer tudo que eu precisar para honrar minha família. E assim foi. A primeira oportunidade foi na ergonomia. Se me perguntasse se era isso que eu queria, obviamente que não, assim, né, pela minha história que eu já contei aqui, não que a ergonomia seja ruim, ou não seja fisioterapia. E aí depois veio uma oportunidade na área esportiva, eu agarrei com unhas e dentes, e o que fez as coisas crescerem é que eu sempre pensei assim, se eu não gerar resultado para a primeira empresa, eu não vou conseguir uma segunda. Então eu preciso através de geração de resultado, eu vou crescer. E ao crescer, eu vou realizar aquele meu propósito, que é devolver uma melhor qualidade para minha família, principalmente para meus pais, minhas irmãs e meus sobrinhos. Para quando eu casar, eu ter uma condição adequada de ter filhos e prover para dentro da minha casa. Então era isso. E isso me fez, durante um tempo, trabalhar de 5 às 11 da noite, quanto houvesse energia, ou quanto houvesse oportunidade, eu estava trabalhando quando eu estava trabalhando errado, né? Eu não sabia, não tinha estratégia de valorização, não tinha estratégia de valorizar a hora. Então eu achava que a gente só podia ganhar na quantidade. E eu passei, né, por tudo que a maioria de fisioterapeutas passam, né, na desvalorização, não se matar de trabalhar, de múltiplos empregos, etc. Para hoje ensinar sobre valorização desde do início do último ano de faculdade, para os recém-formados também já começarem de uma forma valorizada e não perder os melhores momentos da vida com os seus porquês, que fez a ele formar lá em fisioterapia. Então, resumindo, é um propósito. Se todo mundo tiver um porquê, a gente faz acontecer. E isso é tão comum, né, Luiz? Porque eu acho que, claro, que a gente vai focar na fisioterapia, mas eu acho que em muitas profissões isso acontece, né? A gente trabalha muitas horas. Mas, e daí vem aquele jargão, né? Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Porque é daí que surge, né? Você trabalha tanto e no fim das contas não dá, né? E eu acho que é o mais comum, eu acho que é tão importante a gente falar isso, né? Porque talvez seja o que culturalmente a gente entende que precisa ser feito, né? Você sabe que tem uma frase que quando eu vim para o digital, eu já vim me posicionando muito forte, falando Deus me livre de agenda lotada. E é uma quebra, é contra-intuitivo, né? Porque a gente passa a faculdade inteira vendo histórias assim, fulano, fulano tá bem demais, a agenda dele é lotada, fulano só tem consulta para daqui a 3 meses. Então é atribuído a agenda lotada ao sucesso, né? Sucesso, E quando eu vim para o digital, eu já vim falando assim, Deus me livre de agenda lotada.
porque quem tem agenda lotada não tem agenda de vida. A agenda de vida é uma das bandeiras que a gente criou e carrega muito forte, porque a gente passa a vida inteira se matando de trabalhar para talvez um dia a gente viver. A gente não sabe se vai conseguir nem quando. Talvez um dia eu viva, talvez um dia eu tenha qualidade de vida, eu não sei. Aposentadoria, nem penso nisso. Mas por que você não pode viver agora? Por que você não pode tomar um café numa terça-feira à tarde, um cappuccino gostoso e caro? Por que não? Onde que está escrito que não? Onde que a gente tem que se matar de trabalhar? Então, por isso que eu falo da valorização da hora de trabalho, para que a gente não tenha que ter agenda lotada, e sim agenda de vida. Luiz, eu realmente acho que esse ponto ele é irretocável, tá? Mas deixa eu fazer um contraponto para a gente chegar a um denominador comum, nós três aqui. Isso não pode ter pessoas que interpretam também que assim, então eu tenho que trabalhar pouco, entende? Para fazer sucesso. Talvez a gente tenha que chegar num ponto em que há um equilíbrio. O que eu penso? E aí você me coloca o teu ponto de vista na sequência. Quando a gente é recém-formado, é natural que a gente ainda não tenha muita experiência de vida, muita experiência profissional, muita experiência no mercado de trabalho, enfim, nós somos ainda imaturos. Imaturos. Né? Uhum. Entenda o ponto que eu estou falando. Aos 40 ainda sou. Ainda temos muito homem até os amadurecer, 60. Né? E nós também viemos de uma geração que está cada vez mais acostumada a ter muito acesso à informação, inteligência artificial hoje, em que a gente acaba sabendo, talvez, de muita coisa, mas também de maneira muito superficial. Perfeito. Então, me parece que daí, não que seja assim o discurso, então eu tenho que trabalhar pouco, que eu também vou ser muito bem remunerado e vou fazer sucesso. Talvez a gente não tenha que defender como se fosse um equilíbrio. Sim, é importante você se dedicar ao máximo, mas o teu tempo de dedicação de trabalho ele tem que ser limitado. Entende? No sentido de que, assim, talvez a gente não tenha que, entre aspas, se matar de trabalhar, mas também não achar que se eu trabalhar muito pouco eu vou atingir os meus objetivos. O que você pensa? Maravilhoso. Eu só trocaria, assim, a palavra equilíbrio pela intenção do momento. Então, quando a gente se forma, é recém-formado, é agenda de vida escolher trabalhar o máximo possível, fazer o teu nome. É uma natural, intenção. Né? Eu intencionalmente, eu escolho trabalhar o máximo possível, me matar de trabalhar, porque ali eu estou começando a consolidar numa área. Você não precisa de se matar de trabalhar na desvalorização. Você pode se matar de trabalhar tendo valorizado enquanto constrói o seu nome. Então, a agenda de vida, para vocês entenderem, a agenda de vida não é não trabalhar. A agenda de vida é encaixar o trabalho na sua vida. E não o contrário, como a maioria faz quando é a agenda lotada. A agenda lotada é, eu tenho o meu trabalho e se der eu encaixo minha vida. Se der eu vou no aniversário, se der eu participo de tal coisa, se der eu vou fazer tal coisa, mas aí eu tô cansado, eu não vou, porque amanhã tem que trabalhar o máximo possível. Então a gente tem o trabalho como pilar principal e tentando encaixar a nossa vida. A agenda de vida é ter a nossa vida como pilar principal e encaixar o trabalho na vida. Só que a vida de um recém-formado, o trabalho é o principal pilar. Então tá tudo bem ele ter a intenção do momento, peraí, eu tenho que construir meu nome, tenho que me consolidar. Para depois que eu tiver consolidado, aí eu posso, na intenção do meu momento, o que a gente trouxe aqui como equilíbrio, né, que o João trouxe como equilíbrio, aí agora, peraí, eu tô começando a construir a minha família, agora eu quero dar uma respirada, e aí eu começo a diminuir o trabalho para encaixar outra coisa de acordo com o meu momento. Te respondi? Fez sentido, Perfeito. João? Perfeito. Fez todo sentido. Faz total sentido. Boa. O Joel J defende muito isso também, ele fala assim, Deus, família, trabalho. Então, nessa ordem. Ele sempre enfatiza isso, nessa ordem, porque é importante a questão, Deus entende no sentido de espiritualidade para cada um, né? Família sempre a base de tudo, e o trabalho vai te dar o suporte para que você tenha trânsito em todas essas outras áreas aí da vida. Então, é isso. Eu acho que é importante isso que vocês comentaram, porque talvez, né, a gente tem falado muito, e até parece que, né, a gente se envelhece cada vez que fala isso, né? Mas talvez essa geração atual, por esse acesso fácil, que a gente já falou, a informação, superficialidade, eles também têm uma urgência maior, né? Então, assim,
é aquela coisa de eles tentam, já não dá certo, e aquilo já é uma frustração, às vezes, além da conta. Mas, né, eu acho que a gente também contar, né? Como para você foi difícil no começo, para mim foi, para o João foi, para ninguém é fácil o começo. E o propósito, ele nos ajuda a prosseguir, mas a gente precisa talvez desse momento, né, dessa agenda de vida, como você falou, inicial, para realmente a gente criar nossas experiências, criar as nossas oportunidades, porque acho que dificilmente quando a gente se forma, e isso é uma outra vantagem da fisioterapia, né? A gente tem tanta área de atuação que dificilmente a gente teve um contato suficiente com todas para a gente já sair, nossa, eu vou fazer isso. E às vezes a gente gosta mais de uma área, né? O Luiz falou, gostava mais da esportiva, mas nem sempre a gente vai para essa área que a gente achou que a gente gostava mais, porque a vida também às vezes nos oportuniza, não vou falar prega peças, mas nos oportuniza com outras situações, né? E vai da gente abraçar essas situações ou não, mas independente disso, a gente precisa estar aberto a essas novas experiências, porque a gente precisa delas para ter autoridade naquilo que a gente vai fazer. E se eu não tiver essa autoridade, aí tudo vai ficar mais difícil também, né? Porque uma hora a casa cai, né? A gente precisa disso, né? Sim. Eu acho que para quem está aqui recém-formado ou se formando agora, ou até ali nos 5 anos de formado, é o melhor momento para você testar e errar logo. Testa e erra logo, né? Esse momento de fazer de tudo, de aproveitar o máximo de oportunidade, é muito bom para você experimentar na prática também o máximo possível de opções. Para quando você fala assim, meu coração cantou aqui nessa área, aqui ficou mais quentinho, aqui que eu quero, nossa, aí você começa a ter as pessoas inspirações, né? Nossa, eu quero ser igual a Cibele na neuro, eu quero ser igual o João na outra. Nossa, aí você começa a ter umas inspirações que demonstra mais sobre você, né? Quem são as suas inspirações. E aí você começa a, de fato, construir a sua autoridade nessa área. E é importante que tenha essa mentalidade desde o início de construção de autoridade de nome. Porque hoje chega para mim, né, nas redes, dentro da escola de empreendedorismo, pessoas com 20, 30, 40 anos de formado, ainda com múltiplos empregos, ou ainda sem um norte, ou ainda na desvalorização, ainda com esse mesmo perfil de se matar, de trabalhar, sabe? Então a gente precisa de falar que, cara, eu quero construir meu nome nisso daqui. E aí, coloca energia só naquilo. E vão vir outras oportunidades para te desviar. Não, fala, obrigado, eu estou focado aqui. E vai até dar certo. E eu acho que é isso, né, Luiz? Porque eu dou... Agora estou um pouquinho menos, né? Mas eu dou muita aula de pós-graduação. E na pós eu tenho visto muito isso, sabe? Assim, as pessoas às vezes, né? Eu já tenho, né, não vou falar aqui bem certinho para as pessoas não fazerem a conta da idade, mas né, eu já tenho muitos anos de formada, né? Mais de 20 anos, 25 aí para frente. E às vezes eu vejo pessoas que têm mais ou menos o mesmo tempo de formado que eu. Então, assim, são pessoas que já estão ali há muito tempo. E é isso, é essa queixa, né? Assim, meu Deus, eu trabalho em não sei quantos hospitais, atendo domiciliar e atendo em clínica. E aí tá ali, eu trabalho, né, hoje não, né? Já faz 20 e tantos anos eu trabalho com neuromodulação, né? Então, estimulação transcraniana, TDCS, enfim. E que hoje é um recurso que está mais na moda, né? E aí, nesses cursos eu vejo muito isso. Então, assim, a pessoa vindo ainda depois de tanto tempo de formada, buscando talvez ali a oportunidade de, né, mudar de vida ou dar um passo além, mas eu acho que talvez a mentalidade principal não mudou, então não vai ser o recurso, né, que vai fazer essa diferença, né, e é difícil para nós, né, é difícil. Complementando isso daí, eu acho que é muito oportuno da gente deixar isso claro, porque, assim, quem dera se alguém tivesse me falado isso 1 ano antes do que eu ouvi.
quanto antes ouvir, melhor. Existem 2 tipos de conhecimento que a gente precisa para a gente chegar onde que a gente quiser. Primeiro é o conhecimento técnico, né? Pô, eu tenho que saber gerar resultado no meu paciente, óbvio. Por isso que eu falo que eu transformo fisioterapeutas competentes em prósperos, porque se eu ensinar venda, captação, gestão para um fisioterapeuta incompetente, ele vai aprender a vender. Só que isso é um pouco perigoso socialmente, falando assim, né? Então eu sempre falo, minha bandeira é transformar fisioterapeuta competente em próspero. E aí eu preciso da competência técnica, porque não há marketing que sustente no longo prazo uma pessoa ruim, ok? Então, competência técnica, pronto. E o outro, que a gente só escuta fora da fisioterapia falar. E quando a gente escuta fora da fisioterapia, a gente não dá muito valor, geralmente, e eu tinha muito preconceito quando me falavam sobre isso, que é o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal. Se a pessoa por trás do fisioterapeuta não se desenvolver, não adianta ele fazer todos os cursos da fisioterapia, todas as pós-graduações, ter todos os equipamentos, que ele não vai prosperar. E isso me chamou a atenção na sua fala, né? A pessoa fala assim, eu vou ali investir agora em mais essa formação técnica, porque agora sim, depois dessa formação, aí vai. Aí eu vou emplacar. Aí vai, faz aquela formação e não emplaca. Não, agora tem um aparelho tal, um aparelho revolucionário, não sei das quantas, depois dele... E não vai. A gente vê fisioterapeutas acumulando certificados e histórias frustradas ao mesmo tempo. Então, não é o máximo de competência técnica que vai fazer você ganhar o máximo de dinheiro. Precisa de ter esses 2 conhecimentos. Conhecimento técnico, sim, óbvio, mas também esse desenvolvimento mais pessoal, esse autoconhecimento. Vou trazer só 2 perguntas rápidas aqui para quem está nos ouvindo. Quais são os seus valores pessoais? Quais são os seus valores pessoais, audiência? Como assim, Luiz, valores pessoais? Quanto que eu cobro na consulta? Não, estou falando valores pessoais. Se você não sabe responder, como é que você vai se valorizar? Uhum. Outra pergunta. Existem 10 padrões de autossabotagem. Qual é a sua? Não entendi. Repete, Luiz. 10 padrões de autossabotagem mental. Eu devo ter os 10. Todo mundo tem. Todo mundo tem, tá? Faz parte. E é neuroanatômico para você que é da área. E esses vieses comportamentais, eles ficam o tempo todo tentando entrar. Eles são naturais, não é? Naturais, perfeito. Só que quando a gente tem consciência, isso, a gente dá uma vacilada, ele entra e vai sabotando. Só que você fala, opa, te peguei, sai daqui. Aí você para de se auto-sabotar. Como que é? Sai desse corpo que não te pertence. Exatamente. Então precisa disso, entende? Sem essas respostas, não adianta você ter conhecimento técnico apenas. Uhum. Deixa eu fazer uma analogia disso que o Luiz falou com relação aos investimentos. É muito natural que nós conheçamos e pensemos em investir, por exemplo, em empresas que são do nosso país, porque a gente nasceu aqui, correto? Sob essa perspectiva matemático-financeira, digamos assim, por que a gente não investe, então, numa empresa da Grécia, ou da Austrália, ou da Alemanha, ou da Nova Zelândia? E as pessoas que nasceram lá, sim, investem. Justamente porque elas ouviram falar daquelas empresas, elas sabem o que essas empresas fazem, e a gente não tem a mínima noção. E isso é um viés financeiro, então, que se chama viés do país de origem. Então é natural eu saber o que a Petrobras faz, a Vale, o Bradesco, a VEG. Então é natural que a gente conheça essas empresas e se sinta mais confortável para investir nelas, única e exclusivamente porque nós somos brasileiros e nascemos no Brasil. Então não tem nenhum sentido matemático que a gente faça esse investimento às vezes, mas a gente faz só porque a gente conhece. E esses vieses, eles ficam o tempo todo nos perturbando, no sentido de que, assim, se nós talvez estudássemos um pouquinho mais, o Luiz falou sobre a questão comportamental, eu só estou fazendo a analogia aqui para os investimentos, que existem outras possibilidades, outras geografias, outras moedas, por que não considerar isso, considerando que, é suado ganhar o dinheiro? Então, assim, tentar multiplicar ele seria muito mais lógico se eu fizesse de forma racional e não emocional. Sim. E é exatamente isso que acontece na nossa profissão também. E eu acho que o Luiz, ele falou uma coisa no começo, que eu acho que para nós também pesa muito, né?
E talvez seja uma dessas bem específicas, sabotagem do fisioterapeuta. A gente se criou ouvindo que saúde não tem preço, né? Que você não pode cobrar. Eu sempre dou o exemplo, eu que sou da neuro, gente, é infinitamente pior. O pessoal da neuropediatria, eu trabalho mais com neuroadulto, até atendo neuropediatria, sou mais do adulto, mas da neuropediatria é pior ainda. É como que você vai cobrar da criancinha, né? Você é praticamente um criminoso, né? Se você pensar nisso, né? Sim. E eu acho eu acho que isso é muito forte mesmo, né? Assim, e a gente não se dá conta, que eu acho que é aí que entra a questão da sabotagem o tempo todo. A gente não percebe o quanto isso nos amarra, né? Posso trazer uma fala um pouco forte aqui? Claro. Pode. Criminoso é um fisioterapeuta que aceita ganhar média ou ganhar abaixo da média e não consegue ajudar de fato as pessoas que mais precisam. Então, eu sei que a gente gosta de gente, por isso que a gente foi fazer fisioterapia, né? Então a gente quer ajudar, a gente é coração, a gente é humano, tudo aquilo. Mas quando acontece uma tragédia, como aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, eu queria ter doado um caminhão de donativos e mandado para lá. Todo mundo queria ter que mandar. Por que não mandou? Porque eu não tinha dinheiro. Mas você é graduado, você é uma fisioterapeuta que tem um impacto social enorme e está cada vez maior o reconhecimento. Por que você não fez? Porque eu não tinha dinheiro. Então, né, usando a palavra aí forte que a Cibele, né, trouxe aí, na analogia dela, criminoso é você ficar passando a vida se vendendo e não conseguir de fato ajudar aquela criancinha que mais precisa. Por que você não pode chegar para uma mãe com uma criança e falar assim, olha, quanto que a senhora pode pagar aqui no atendimento? Ela vai falar assim, minha filha, aqui em Belo Horizonte, em Minas, a gente fala, minha filha, no máximo R$15 por atendimento. Você fala, beleza, tá tudo bem, pode trazer aqui. R$15 por atendimento, ela vai receber o melhor atendimento que eu posso. Ou, de repente, a pessoa fala, não consigo nem R$1. Você fala, não, tudo bem, eu vou pagar seu transporte, mas traz ela aqui. Por que a gente não pode olhar para isso? Ser um fisioterapeuta de impacto social de verdade, mas para isso a gente precisa de ter valorização da nossa hora, para que a gente tenha dinheiro e tempo, para que a gente, de fato, ajude as pessoas que mais precisam. E aí, só para eu não perder aqui, na fala do João, eu terminei de ler ontem esse livro aqui, O Cavaleiro Preso na Armadura, um livro bem conhecido, enfim, fala muito de autoconhecimento, mas tem uma frase aqui no final, fala assim, eu não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro. Eu não posso investir na Grécia se eu me agarro ao conhecido. Eu não posso enxergar uma nova valorização na fisioterapia se a desvalorização conhecida eu me agarro. Então a gente nunca vai... Eu me conformo, né? Eu me contento com isso. Conforma. E eu gosto de criar fisioterapeutas desconformados. Não é inconformado. O CREFIT não faz nada. Cadê o piso salarial? Né? Todo mundo inconformado, porque o outro cobra muito barato. Isso é inconformação, que não te leva a lugar nenhum, a não ser assim, uma pessoa não agradável. Reclamona. É mais fofo agora. Agora, desconformado beleza, eu fui digitador, cara, mas eu não vou aceitar isso aqui, não. Como é que eu posso mudar isso? Nossa, na minha cidade todo mundo cobra barato, mas como que eu posso fazer para não ser mais um cobrando barato na cidade? Não é se perguntar, tem jeito? Como eu faço para ter jeito? E essa pergunta muda completamente a atitude. É tudo questão de perspectiva. Queira ou não, é questão de perspectiva. A gente tem que mudar a nossa mentalidade, não tem jeito. Mas acredito que isso tem evoluído muito na nossa profissão. E aí, Luiz, vou engatar minha próxima pergunta. Você falou que a sua primeira empresa, então, foi uma empresa relacionada à área da fisioterapia do trabalho, correto? Isso. Que você mantém até hoje atuando no país todo, com mais de 40 profissionais, então não temos mais como medir o sucesso, porque já está consolidado, né? Isso aí já está... E aí você falou que depois você teve uma oportunidade na fisioterapia esportiva. Como foi essa? Maravilhosa. Quando eu fui mandado embora do digitador, tá? Eu já tinha começado a empreender na fisioterapia, tem muito fracasso. Vai falar que você fazia datilografia, né? Não, eu fiz de também, né? SD, F, não, a galera não tem ideia. Não sabe nem o que é isso.
Todo mundo que já fez sabe. Mas beleza. Voltando aqui ao 2025, quase 2026. Vamos lá. Quando eu comecei, eu era digitador. Consegui trabalhar nessa primeira empresa lá do diretor, me pagando R$250. Então eu era digitador e atuava nessa empresa 2 vezes por semana. E depois eu comecei a ir numa segunda empresa também. Então eu comecei a... E aí eu fui mandado embora do digitador. Por quê? Porque minha cabeça ficava pensando no empreendedorismo e eu me tornei um profissional muito ruim no digitador de fato, tá? E quando eu fui mandado embora, eu falei, vocês estão cobertos de razão, vocês estão certos, obrigado e tal. Quando eu perdi o digitador, e a gente tem aquela ilusão do fixo, mas eu vou largar o meu fixo, mas aqui é ruim, mas pinga. E quantos fisioterapeutas ficam a vida inteira, uma vida inteira, de fato, presos no fixo? E, de fato, ele é fixo. No mês você ganha mal, no outro você ganha mal, no outro você ganha mal, e você ganha fixamente mal o resto da vida. Né? E aí eu era fixamente mal ali, como digitador, era um salário mínimo na carteira. Quando eu perdi esse fixo, eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito. E eu consegui trabalhar numa academia, fazendo avaliação dentro de uma academia. E dei minha vida, como eu sempre falo, dei minha vida porque eu só conseguiria crescer se eu desse resultado. O dono dessa academia brigou com aquele sócio e abriu uma outra academia. Niki, ele abriu uma outra academia, ele me chamou e falou, eu quero que você assuma o setor de avaliação. E era obra na academia, quando ele me chamou lá, me mostrou, a sua sala vai ser essa aqui, daqui a 15 dias eu preciso que esteja funcionando uma sala de avaliação. Eu fui montar a equipe sem saber o que era isso. Fui comprar aparelho, equipamento, construir ali toda a sistemática da avaliação, que o André, amigo meu que trabalhava, preciso de honrá-lo aqui nesse momento, ele está lá no Canadá, que me ensinou essa parte de avaliação, eu trabalhei com ele ali nessa academia, e aí eu fui construir um consultório dentro de uma academia. E ali coloquei uma equipe e fui trabalhando ali. De repente, a gente pulou para 10 consultórios, porque a gente fez uma entrega muito diferenciada também de encantamento dos clientes. E nós chegamos a ter 27 consultórios no Brasil inteiro, Belém, Brasília e por aí vai. Campinas, foram 27 consultórios dentro de academias. Voltados exclusivamente para a avaliação dos alunos da academia. Só para avaliação da academia, mas uma avaliação muito diferenciada, onde que a gente nem chamava de avaliação, e treinava a recepção para vendas, treinava o professor de educação física para transformar a avaliação em resultado real. Então, a gente gerava um valor muito grande dentro do ecossistema da academia, não só fazia uma avaliação. Isso era 100% franqueável, eu fui abordado na época por 2 franquias, empresas que franqueavam, né? Pô, cara, e de verdade era assim, era muito bem gerido, muito bem procedimentado tudo. Eu sempre gostei de criar empresas autogerenciáveis. Essa minha empresa hoje, eu trabalho 30 minutos em média por mês nessa empresa, com quase 40 fisioterapeutas espalhados pelo Brasil. Assim também era a avaliação, então eu podia simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V e replicar isso no Brasil inteiro. Mas naquela época não me soou positivo ter uma franquia. Eu achei que a franquia, até hoje eu não gosto muito do modelo, não estou falando que é errado, não estou falando contra ninguém aqui, mas eu não gosto muito do modelo de franquia porque tem muito dinheiro que vai para a franqueadora que eu acho que poderia não ir, a não ser que há um trabalho muito específico. E aquilo ali não fez sentido para mim, né? Do nosso jeito bonzinho de ser, assim, fisioterapeuta. Nossa, mas aí o fisioterapeuta vai ter que me dar muito dinheiro e ele não vai ficar com tanto. E a pessoa falando, aí eu não gostei de nenhuma das duas. E aí, beleza, continuamos com a empresa. Tinha uma clínica sociedade com médico, que vai abrindo oportunidades, né? Eu tinha um outro negócio também que atendia condomínios de luxo na região metropolitana de Belo Horizonte, com aplicativo, tudo. Então a pessoa queria uma aula de spinning, ela marcava e o professor ia até lá, queria uma massagem, marcava e o meu profissional ia até lá. E quando eu estava fazendo uma imersão em autoconhecimento, mais uma, né? Lá no Rio de Janeiro, eu descobri que a coisa que mais me cativava não era fazer nada disso, era ajudar fisioterapeutas a ganhar mais dinheiro, porque eu já fazia isso com os fisioterapeutas da minha equipe. Eu ajudava os fisioterapeutas da minha equipe a largar a minha empresa para empreender
no negócio deles. E aí foi quando eu decidi vender tudo isso, menos essa empresa dentro de condomínio de luxo, porque ela não tinha valor de venda ainda, era muito iniciante. Então, eu vendi minha clínica com sociedade com médicos, vendi a maior empresa de avaliações esportivas com 27 consultórios, uma equipe grande, um capital de equipamento muito grande, para me dedicar ao digital. Legal. Interessante. E essa transição aconteceu aproximadamente em que ano? 2018 eu fiz essa imersão, anotei no post-it, vender as empresas para me dedicar ao digital. 2019 isso aconteceu de fato. Sabrina, minha esposa e sócia, eu falo que ela apareceu grávida do segundo, né? Parece que ela foi para a rua e voltou grávida, né? Mas nós engravidamos do segundo. E na semana de fechar o contrato de venda dessa empresa, a gente descobriu, né? Estar grávida do segundo. E aí, vamos vender uma coisa que é sólida, que gerava um bom dinheiro para arriscar o digital? Mas eu dei para ela uma resposta que eu sempre falo, e coincidentemente eu já falei disso aqui hoje. Eu falei, vamos, porque vai dar certo, porque é propósito. E a gente vendeu a empresa, vendeu a clínica, a outra a gente só matou ela, porque não tinha valor de venda, para ir para o digital, apanhar todos os dias, a pessoa te chamar de mentirosa, de charlatão, de que isso não é possível, mas estamos aí, né, para fazer isso acontecer. Então a gente começou ali em 2019 para lançar, digamos, a primeira turma de mentoria em 2020, de fato. Luiz, então você já idealizou essa questão da migração para o digital no período pré-pandemia. Antes do boom, né? Pré-pandemia. Porque ficou muito claro que muitas pessoas se lançaram no digital no pós-pandemia, que acabou sendo muito natural das pessoas. Hoje é fácil a gente falar assim, estamos gravando um podcast aqui numa plataforma online, nós estamos no sul do Brasil, o Luiz está em Minas Gerais, e se tivesse alguém de Salvador ou de Manaus aqui, ia estar na mesma sala e está tudo certo. Mas há 5 anos atrás, isso não era comum, e isso era super incomum, pouco visível no nosso dia a dia, e hoje é comum. Em que momento você resolveu não largar tudo, né, mas deixar de dedicar o seu tempo do físico com as suas empresas ali, e por que você visualizou que o digital seria mais promissor e que teria campo para você atuar? Como foi essa... Porque você já demonstrou que é um cara muito planejador, como você enxergou essa luz? Perfeito. Vai muito, de novo, do autoconhecimento, do propósito. Quando eu entendi, por exemplo, dentro do mercado das avaliações, olha que detalhe interessante. Também nasceram alguns concorrentes, né? Quando viram o Luiz indo, fazendo e acontecendo também, junto com esse meu amigo André, que também tinha essa empresa, veio um concorrente muito forte comercialmente. Eles eram muito bons tecnicamente e muito forte comercialmente. Forte comercialmente que até extrapolava a linha ética, inclusive batia na porta das academias que eu atendia, falando, não, eu faço mais barato, faço com a gente. Então, assim, eu sempre falo que eu ensino fisioterapeuta a prosperar de forma ética. A gente não precisa de puxar o tapete de ninguém. O resultado foi que eu comprei essa empresa desse meu concorrente a preço de banana e reinei no mercado. Eu era a maior do Brasil, disparada, a mais conhecida, patrocinava os donos das academias, fazia consultorias com os donos das academias. Então chegou um momento que o meu olho não brilhava mais para as avaliações. Não brilhava mais com a clínica e sociedade com médico, eu já tinha até deixado ela meio que de lado, assim, era só, sabe, só apagar os incêndios que apareciam, enfim. E aí, dono de academia me ligava, não, aconteceu tal coisa, tá, beleza, tá, vou falar com o gerente. Aí eu falava, gerente, aconteceu tal problema. Depois eu não queria saber daquilo, aquilo foi começar a me fazer mal. Eu estava me sentindo pouco aproveitado. Eu já estava começando no mundo do desenvolvimento pessoal, me tornar palestrante, trainer corporativo, porque eu atendia empresas, né? Atendo empresas até hoje, e eu comecei a gostar desse mundo de treinar pessoas. Então eu estava formando liderança dentro das empresas, formando time comercial dentro de multinacionais, entrava pela ergonomia e acabava fazendo outros tipos de serviço que estava me encantando mais de fazer, me empolgando mais. E eu pegava todos esses conhecimentos que eu fui buscar fora da fisioterapia,
para entregar nas empresas, e eu começava a entregar para a minha equipe de fisioterapeutas e eles explodiam, voavam, e eles, né, pediam demissão, eu falava, voa, você é maior do que a minha empresa, vai. E eu vi que eu mais gostava de fazer era aquilo. Eu falei, beleza, então eu vou juntar agora esse minha nova paixão, esse meu novo propósito de ajudar fisioterapeutas a algo comercial, algo que seja uma empresa de fato. Eu não tinha ideia, uma intenção de lançar uma escola de empreendedorismo que a gente, né, acabou lançando esse ano aqui, mas a gente ainda vai fazer uma divulgação mais forte pelo Brasil. Mas deu tão certo que nasceu, então, a VETA, Escola de Empreendedorismo na Saúde. Então, vem muito dessa paixão, dessa vontade de fazer o outro ser tudo aquilo que ele veio para ser, como fisioterapeuta, e ser inspirador para sua família e mudar as próximas gerações da família dele, que é o meu pensamento de fato. As minhas mentorias, os cursos, as formações em empreendedorismo não é nem para o fisioterapeuta, eu brinco que é para os filhos dele, são para as próximas gerações, é para a família que está envolvida ali. E aí foi dando certo. Quando a gente aprende a empreender, as coisas vão acontecendo em qualquer área de atuação. Então foi assim que eu fui para o digital, transformando o que eu mais gostava de fazer em algo que se tornasse uma empresa também. E Aquele Luiz, negócio, né? Depois que você vê, não tem mais como desver, né? Não tem como desver. e Naturalmente me conta uma coisa. acontece. Então vamos lá, a gente está aqui ouvindo, tá? E aí eu tô aqui com a pulga atrás da orelha agora, você pegou ali no meu calcanhar de Aquiles. O que eu quero ir atrás aí, né, da tua escola, eu quero aprender. O que eu preciso ter para chegar até você e o que eu vou esperar, né? O que eu vou encontrar, na verdade, né? Ó, eu sempre, uma palavra que me veio à cabeça recentemente, no nosso último evento presencial, com quase 300 fisioterapeutas, que foi em São Paulo, chamado A Referência, me veio muito essa palavra forte, e ela me veio aqui também, que é ambição. Eu não quero ninguém sendo mentorado ou aprendendo empreendedorismo sem ambição. E quem é que não tem ambição? É quem já tem um privilégio muito forte na vida. E tá tudo bem, aproveitem esse privilégio. Que bom que você tem, aproveita e tá tudo bem. Não é errado ter privilégio. Eu não tive e não julgo quem tem. Quer dizer, a gente sempre pode olhar pelo lado que a gente teve privilégio e pelo lado que não teve, né? Mas quando chega uma pessoa falando assim, Luiz, eu tenho um estúdio de pilates e eu preciso de aumentar mais. Mas por quê? Tá, não sei. Quando fica uma razão fraca para aumentar o faturamento, mas quando não dá, o mês que não dá bom, meu marido me ajuda, ou a minha esposa me ajuda, meu pai também me dá dinheiro, eu não pago aluguel. Sabe quando não tem uma ambição, uma necessidade de fazer mais dinheiro, ou um desejo de fazer mais dinheiro? Aí são pessoas que eu prefiro não ajudar, porque elas não precisam de ajuda, já tá resolvida a vida. Agora, quem não tem a vida resolvida, quem sabe que pode mais ou que precisa de mais, é isso que eu quero da pessoa. Então a pessoa só precisa de ter isso, uma necessidade ou uma ambição, para ela aprender com a gente. E o que esperar é muito... Eu vou ter que falar, tá? Como vocês trouxeram, em 2020 estourou um cano de mentores na fisioterapia no digital. 2021, 2022 não para, né? Todo dia nasce um mentor ou uma mentora na fisioterapia. Todo dia, nasce, não sei o quê. Só que olha que legal. Alguém aqui gostaria de fazer uma formação em Pilates comigo? Uma formação completa, tá? Em Pilates comigo? Sabendo que eu nunca fiz uma formação em Pilates? Vocês fariam? Não. Não faz. Não. A gente não faz uma formação onde que a pessoa não é formada nisso. Vendas, existe formação. E existe formação com PBE e sem PBE. Na neurociência ou fora da neurociência. Captação, a mesma coisa. Desenvolvimento do outro, desenvolver pessoas também é uma ciência. E tem desenvolvimento de pessoas com prática baseada em evidência e não prática baseada em evidência.
que é o que muitas vezes a pessoa fala assim, esses coaches aí da internet, né? Porque tem muita prática não baseada em evidência, né? Enfim, então, o que esperar? Eu tenho muitas e muitas dezenas de formações em desenvolvimento de pessoas e de tudo aquilo que eu ensino. Eu tenho certificados baseados em evidência. Quando eu vou contar uma vulnerabilidade. Quando eu me formei na fisioterapia, eu achava que estudo científico era só da área da saúde. Eu achava que era só da área da saúde. Eu não sabia que existia estudo científico, nem na psicologia. Eu achava que tinha estudo científico só na área da saúde e jamais imaginei que tinha estudo científico em empreendedorismo. Como assim existe estudo científico? Mesma coisa. Então, eu sempre fui atrás daquilo que tinha base científica. Além disso, então, além das minhas formações, não são formações só teóricas. Tudo que eu ensino, eu apliquei ou aplico nas minhas empresas e na minha história. Então, eu consigo, por exemplo, o João chegar para mim e eu falar com ele, ensiná-lo ele a fazer uma coisa de um jeito. E quando a Cibele chegar para mim, vou ensinar ela a fazer a mesma coisa, só que de um outro jeito, respeitando o jeito da Cibele ser, respeitando o jeito do João ser, transformando em prática. Todo mundo, para ganhar dinheiro, tem que gravar curso? Tem que gravar vídeo para a rede social? Não. E hoje a gente escuta isso, né? Se você não vai para o digital, você vai morrer. Se você não grava vídeo, acabou. O mundo é digital. A minha empresa, ali, ó. A minha empresa, olha aquela placa ali de 1 milhão, né? Para quem está só escutando, eu estou mostrando uma placa de R$1 milhão de faturamento em um ano, que é o que eu ensino também, tá? Que eu trabalho só 30 minutos por mês. A minha empresa não tem rede social. A minha empresa não tem vídeo. Eu não gravo vídeo para minha empresa está lá, faturando bem. Então, assim, o João, de repente, vai se dar bem fazendo vídeo. A Cibele, não. Então, a gente tem que saber extrair... Acertou em cheio. Acertou em cheio. Foi só um exemplo. Se eu precisar Juro. disso, eu vou morrer de fome. Pois é, mas não precisa. Tem tantas outras formas. Existem 18 estratégias de captação. Qual que combina com você? Você só vai saber depois de autoconhecimento. Então, por isso que eu bato nessa técnica. Então, eu desenvolvo pessoas e ensino a ganhar dinheiro, baseado em evidência científica e prática na fisioterapia. Porque tem gente ensinando fisioterapeutas a empreender porque prosperou no digital. E nada de errado prosperar no digital. Mas o jogo do digital é diferente do jogo da clínica. O jogo do digital é diferente do atendimento domiciliar, ou do consultório, ou do estúdio. E a gente tem que ter essa prática. Então, tem competência técnica baseada em evidência e muita prática dentro da nossa escola de empreendedorismo. Ô, Luiz, olha, eu tô aqui, eu já tô fazendo o curso. Já tô tirando todas as dúvidas. Não, e eu tô aqui, porque assim, e tô tentando realmente não só pensar com a minha cabeça, 99% com a minha, mas acho que as pessoas que estão nos ouvindo também, acho que, né, podem ter ficado com essa... Não dúvida, né? Mas pode trazer essa curiosidade, sabe? Isso. Você falou algumas vezes em... né, não só no autoconhecimento, na autopercepção, né? Mas no autogerenciamento, né? Uma empresa autogerenciável. Isso hoje está super em alta, né? A gente escuta falar, mas... e você falou agora, assim, né? Eu dedico 30 minutos por mês. Isso é desenvolvimento de uma habilidade, de uma competência. E durante anos, que precisa de ser dito. Porque, assim, para mim, lá em 2008. É uma coisa assim, cara, como é que ele faz isso? Na minha cabeça, eu te confesso, assim, meu Deus do céu. Eu sou daquelas, e não vou te mentir, eu sou daquele primeiro exemplo que a gente deu. Eu trabalho 20 horas no dia. Sou uma loucura. Não, é impressionante. Mas, assim, esse autogerenciamento para mim, tanto é que, assim, eu escuto, às vezes, meu marido ouve muito, e às vezes eu, né, tô ali só captando, e eu fico pensando, gente, como é que essas pessoas conseguem? Para mim, assim, uma coisa não palpável. É maravilhoso, né? É maravilhoso essa pergunta, porque eu sei que vai ser
vai ser distante demais para a maioria dos fisioterapeutas, e eu nem falo muito sobre isso, justamente porque fica distante demais, parece até mentira, né? Eu não sei se você sabe, mas o meu perfil no Instagram já se chamou @fisiorico, e era tanta rejeição que eu amo esse nome já está registrado, tá tudo. Acho lindo. Pois é, só que as pessoas que mais precisavam eram as pessoas que mais julgavam e criticavam. E aí, como não é sobre mim, é sobre o outro, eu tive que mudar para esse nome que eu considero ruim, tá? Sou Luiz Júnior. Aí eu tenho que explicar, ó, sou mesmo, eu sou Luiz com Z, tá, gente? Júnior por extenso. Não é JR. Tá vendo que é ruim? Tem que explicar o nome, né? Mas, primeiro, a gente não pode vender ilusão. Não, Sibeli, que isso, é fácil, é só fazer uma coisinha aqui, daqui a 2, 3 anos sua empresa está rodando totalmente sem você. Não, a minha empresa ela nasceu lá em 2008, CNPJ de 2009, e a gente construiu, algumas dessas empresas foram autogerenciáveis, mas depois que você entende um modelo replicável para que isso aconteça, e é impossível, até onde eu sei, e já vi acontecer, pode existir, eu só não sei e nunca vi acontecer, que a gente tenha uma empresa autogerenciável antes dos 5 anos, a não ser que seja uma startup, uma coisa mais de tecnologia, que aí é outro jogo, estou falando da nossa área da saúde, tá? E aí... após esse tempo, ela foi estrategicamente modificada, né? Ela foi colocada no prumo para que acontecesse isso. Né? Exatamente, e nunca para, assim, né? Ela vai sempre se ajeitando ali. Então, assim, é possível, mas precisa de muito trabalho também, precisa de um tempo de dedicação muito grande, precisa de apanhar, não quer dizer que vai ser tudo mil maravilhas ou fácil, mas tem jeito, a gente tem que escolher qual a dor que a gente quer pagar. A dor que faz a gente permanecer na mesma situação o resto da vida, ou a dor de quem vai ter uma outra situação daqui a um tempo, sabe? E acho que dá do autoconhecimento que você falou, porque aí entram todas as questões de sabotagem, né? Eu acho que a gente, quando fala nesse assunto, eu fico pensando, meu Deus, mas quem que vai estar fazendo, como vai estar fazendo? Então a gente começa a se sobrecarregar, porque a gente também, né? Estou falando a gente, pensando muito em mim, é melhor eu fazer, que eu já faço do jeito que eu quero, como eu quero, e, né? Assim, mas ficar agarrado ao antigo nunca vai conhecer o novo, né? novo, Eu vou trazer 3 palavras aqui, ó, que te respondendo mais na prática, tá? Precisa de saber gestão e estabelecer processos. Uma vez que eu sei a gestão e estabeleço processos, pronto, os processos, quando bem desenhados numa boa gestão, eles rodam sem o dono. Só que para você desenhar processos é na prática. Você não senta um dia e fala, peraí, gente, não me incomoda não que eu vou desenhar os processos da minha empresa aqui hoje. E amanhã tá tudo rodando. Não, processo é no dia a dia, no dia a dia, no dia a dia, no dia a dia. Aí você faz de aqui tá rodando bem. Quando você vê o negócio desandou pro outro lado, você fala, não, peraí, tem que desenhar processo aqui também. Então você vai cercando, aí chega uma hora que a empresa ela é autogerenciável, porque gestão e processos, basicamente. Agora, como que o Luiz aprendeu a fazer essas coisas? Como que o Luiz ou outro fisioterapeuta ou outra fisioterapeuta consegue ter esse negócio que mais parece mentira do que verdade para um fisioterapeuta? Se eu olhar com o meu olhar de digitador, se alguém falasse, Luiz, vai, meu filho, que 2025 vai estar acontecendo isso na sua vida, eu falo, sai daqui que você nem é de Deus, isso aqui para mim é mentira, né? Então, eu sei que é difícil, porque às vezes é distante demais, mas aí entra a questão do ambiente. Depois que eu comecei a ter um pouco mais de poder financeiro, digamos assim, eu comecei a investir em ambiente. Então, quem é uma pessoa que ensina muito isso no Brasil, há muitos anos, muito antes do digital, para empresas tradicionais, chama Marcelo Germano. Marcelo Germano. Ele tem o ESG, né? ESG, Escola Autogerenciável. Exato, conheço. Pois é, aí, olha que interessante. Eu participei de um mastermind em que ele era um participante assim como eu. Então, sentei do lado dele, tomei café com ele, fomos para a praia na célula que a gente fazia de manhã, e ele estava lá, de chinelo bermuda do meu lado, abrindo as vulnerabilidades dele, falando do negócio dele, da EAG do meu lado, aprendendo junto comigo, eu perguntando para ele, tem foto, e essa foto é uma delícia, para quem conhece ele, né?
Tem a gente tomando um café assim, eu mais 2 pessoas, e ele dando uma aula num vidro, assim, explicando um negócio pra gente, assim, rapidinho, como a gente está conversando aqui. Então, mas por quê? Porque eu entrei numa mentoria que paga-se R$100 mil para entrar. Mas aí você está num ambiente onde que você acessa uma fonte de conhecimento, você acessa um conhecimento que você fala, meu Deus, uau, como que isso existe no mundo e eu não sabia. Aí eu pego isso, mastigo de físio para físio, mastigo para a área da saúde, fica fácil. E aí é por isso que a gente tem tantas histórias que vão muito além até do que as próprias pessoas conseguem enxergar. Então, gestão do processo é o que faz a empresa ser autogerenciável, mas para aprender coisas, eu não aprendi com fisioterapeutas. Aí é ambiente. Até porque a gente acho que falou algumas vezes já neste episódio, né? Infelizmente, se a gente pegar um contexto geral, o nosso ambiente, ele tem a tendência a nos moldar para o outro lado, né? Nós somos mais moldados para ter vergonha de ser, né? Ter dinheiro, ser rico, né? Para nós é um tabu falar isso. Furar a bolha, né? Furar a bolha. Luiz, e quando você fez essa migração, que é um caminho sem volta, no começo, quais foram os teus principais desafios? O que você teve de mais dificuldade? Você fala quando eu fui para o digital, quando eu vim para o digital? Isso. Eu falo isso e poucas pessoas acreditam, né? Porque me vê hoje, assim, no palco, ou na rede social, ou aqui nesse podcast, assim, mais solto. Eu já era palestrante profissional quando eu vim para o digital lá em 2019, tá? Já treinava empresas. Então eu sabia lidar muito bem com o microfone, com o palco, inclusive com diretoria, com os presidentes malvadão das empresas. Mas quando eu vim para o digital, eu passava pó compacto, eu não sei falar, aquele pó de maquiagem na cara. Passava e ficava meio de lado, porque eu tinha um pouco de vergonha. Olha que interessante, né? Eu enfrentava presencialmente quem que você quisesse naquela época, mas quando eu vim para a rede social, eu tive um pouco dessa insegurança, um pouco não, muita. E aí entra o medo do julgamento. O medo do julgamento, e isso eu aprendi numa formação direta com Tony Robbins, é um dos maiores desafios da humanidade. E ele que treinou 4 dos 5 últimos presidentes americanos, treinou Rainha Elizabeth, LeBron James, vários artistas, e ele falava, a maioria tinha medo do julgamento. Aí eu falava, então tá tranquilo, né? Eu aqui em Belo Horizonte posso ter, se a Rainha Elizabeth tinha esse medo, deixa eu ter também, né? Então, o medo do julgamento impede a gente de fazer captação, de fazer um vídeo, de fazer um marketing, de falar que a gente é bom nisso, de falar que a gente é ruim nisso, de fazer uma transição de carreira, de pedir demissão, de pedir exoneração, de parar de dar aula, de fazer tudo aquilo que o nosso coração é elegante, né? O coração fica falando a vida inteira com a gente baixinho, e a gente sabe o que ele quer. Ele tá falando baixinho, só que a cabeça é uma briga de condomínio, né? E o coração tá sussurrando e a briga de condomínio aqui em cima acontecendo. E aí a gente não faz nada. E o medo do julgamento, de silenciar e fazer algo que é contra-intuitivo socialmente, faz a gente permanecer parado. Então esse medo do julgamento de vir pro digital, eu confesso que até hoje me pega, às vezes, porque eu já era conhecido no mundo real, digamos assim, fora do digital, na fisioterapia, no empreendedorismo e tal. Mas quando eu vim para o digital, eu falei, nossa, o que as pessoas vão pensar? E não foi fácil. Ainda mais que eu comecei a falar de desenvolvimento pessoal, então não foi fácil. Hoje eu falo de dinheiro, também não é fácil. Só que hoje eu tenho um propósito. Então eu vou passando por cima dessa dificuldade, da vergonha, do medo do julgamento. Que hoje é muito menor, mas ela ainda existe, como humano que sou. Falar sobre grana, como a Sibeli falou antes, na nossa profissão ainda é um tabu. Na verdade, não é na nossa profissão, não. É até no nosso país, nas nossas famílias, não é comum. Até mesmo porque eu já devo ter falado isso, talvez aqui no Fisioverso em algum momento, mas se não falei, que fique registrado isso. Nós aqui, nós ganhamos o salário, né? Ah, quanto você ganhou de salário? Na verdade, ninguém ganha salário, as pessoas produzem para ter um salário. Enquanto que na América do Norte, na Europa,
é o make money, né? Que é o fazer, é o produzir dinheiro. E está enraizado mesmo no significado da palavra. Porque a gente aprende que assim, a gente está ganhando alguma coisa. Não, eu estou sendo retribuído por alguma coisa que eu produzi. Então, talvez até por isso a gente tenha tanta dificuldade para lidar com a grana e, todo mundo já ouviu isso, dinheiro é uma coisa suja. Então, isso vai criando N possibilidades na nossa cabeça de que assim, eu tenho que me manter distante do dinheiro, eu tenho que... É claro que... E aí vai muito ao encontro que você falou, Luiz, da ambição. A ambição saudável, ela vai te levar muito longe, cara. Muito longe. É claro que a ambição em que você tem que passar por cima de alguém, que você tem que trapacear, que você tem que ser desonesto, essa só vai te levar para caminhos que não deveriam te levar. Mas Aí a ganância, né? Exato. Essa é a palavra correta a usar, talvez. Mas termos ambição na nossa profissão, de que a gente possa produzir grana, para que essa grana dê qualidade de vida para nós, para nossa família, para a esposa, para pai, para mãe, para filho, para filha, para parente. Pô, isso é maravilhoso. Por que não querer essa vida? Não é verdade? É maravilhoso. A gente não falou, né? Mas a gente tem muita história. E eu cresci tendo a certeza absoluta que dinheiro é errado, tá? Eu cresci com muita honra todos minha família, mas dinheiro era o mal do mundo. Essa frase eu escutei a vida inteira. Dinheiro é o mal do mundo. Aí você vai ver jornal, o pessoal matou. Por quê? Dinheiro. Sequestrou, dinheiro. Corrupção, dinheiro. Não sei o quê, dinheiro. Tudo. Aí você fica validando. Fala, tá vendo aí? O dinheiro é o mal do mundo. E eu falei durante muitos anos que eu detestava dinheiro e que eu nunca ia ser rico. Eu falei durante muitos anos. Só que eu tive um problema, né? Porque eu comecei a faturar um dinheiro que eu nunca imaginei que fosse possível como fisioterapeuta com essa crença. Então, olha que interessante, não importa o quanto eu ganhava por mês, eu gastava tudo. Então, eu já tinha duas empresas consolidadas em 2015 que faturava grana, que rodavam bom dinheiro, que já tinha 2 gerentes na equipe, tananã, veio a crise financeira e econômica e política do Brasil, de impeachment de Dilma e tal, não sei o quê, e eu comecei a perder muitos contratos nas empresas, porque as empresas, economicamente, foi péssimo, né? Então, as empresas cancelavam terceiro turno, e eu comecei a perder muitos contratos. E eu comecei a ter um problema financeiro, mesmo, pessoalmente falando, em 2015. E eu não tinha nem R$1 guardado. Não importa se eu faturei 30 ou 100 mil no mês dos últimos meses. Eu não tinha R$1 guardado. Por quê? Porque ter dinheiro era errado. Então eu não podia ficar com dinheiro. Eu até ganhava. Mas eu tinha que... Ganhava não, fazia, né? Mas eu tinha que largar a mão dele. Então eu inventava desculpa lá para gastar todo o dinheiro. Só em 2015 foi quando eu me despertei para o desenvolvimento pessoal. Que a Sabrina, minha esposa e sócia, a gente não tinha filho ainda, ela me trouxe um folder que chamava O Poder Pessoal. E eu olhei para aquele folder assim e falei, tá, vê se isso me pega. Isso aí é mentira, isso aí é charlatanismo, isso aí é coisa de autoajuda barata, eu não preciso disso. Eu não tenho vergonha do meu sucesso nem do meu fracasso, tá? Então, com uma soberba falando eu não preciso disso, eu ia em livraria e via pessoas na seção de autoajuda, eu falava, nossa, coitada, sabe? Eu era essa pessoa que julgava o outro, e hoje eu tô lá na seção de autoajuda, lá o tempo inteiro, viciado. Se olhar aqui para depois da câmera aqui, tem não sei quantos mil livros, e 90% é disso. Mas, enfim, e aí que eu fui me despertar que o dinheiro não era errado. E aí, trazendo a minha visão espiritual para cá, eu achava que ter dinheiro não era de Deus, não era divino. Eu acreditava fortemente que se eu ficasse falando de dinheiro, de vendas, era sempre ganância e que eu não ia entrar no céu, porque mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Aí você fala, opa, não posso, beleza. Por algum motivo divino, espiritual, eu comecei a me espiritualizar. Comecei a ler a Bíblia, de fato. Comecei a ser cada vez mais cristão, de acreditar em Cristo. Porque eu fui criado num contexto completamente católico, mas eu não entendia, tá? Aquilo ali para mim não era na história eu não estava pronto ainda, eu acredito, para entender aquela parada ali. E faz pouco tempo, isso aqui deve ter 3, 4 anos que eu comecei a ler a Bíblia no máximo,
E aí eu comecei a ler a Bíblia, eu me empolguei, porque eu falei, gente, eles deixam a gente prosperar. Então é autorizado, que legal. E aí eu comecei a ler mais. E aí eu vi que não é que autorizam, eles esperam. Está escrito para quem acredita e quer colocar este livro, o maior long-seller da história da humanidade, como um manual da vida, como eu faço hoje, é esperado que a gente prospere. É esperado. Não é autorizado, é vai e prospera, meu filho. Deram duas, tá? Vai e prospera. E a gente está aqui, né? Quando tem essa crença de dinheiro, como eu tive, muito forte, estou lutando ainda contra ela, como a maioria de nós somos criados aqui no Brasil, porque na novela o malvadão é o rico, sempre. Pode olhar as novelas da Globo. Sempre o malvadão é o rico. E a pobre coitada é a pobre, que no final ela fica rica e a gente fala, ei, agora é justo, né? E aí, só para trazer um último dado aqui, que eu acho que o João vai gostar também, né? Porque ele já deve saber e é bom, é oportuno. Existe um dado do IBGE. Quanto mais a gente assiste televisão aberta, né? Sem ser streaming, quanto mais televisão, Globo, SBT, Band, jornal, a gente assiste, menor é o poder aquisitivo. Deixa eu melhorar. Quanto menor o poder aquisitivo da pessoa no Brasil, mais ela acessa as informações de televisão aberta, de jornal. Porque a gente é treinado que é ganhar dinheiro, que dinheiro é errado, que o rico é errado, que o problema do Brasil está no empresário. O empresário, né? É o malvadão, ele ganha tudo e você não ganha sempre é o nada. ruim. Sim. É exatamente isso. Olha, é tanta coisa para a gente falar e teria tanta coisa para explorar ainda, né, Sim? Meu Deus. Fazer uma parte 2, 3. Não, ação por mês que nós estamos aqui. Esse Fisioverso vai ter que ter parte 2 com certeza. Com certeza. Até, Luiz, para deixar um gostinho aí de spoiler, de quero mais, tanto de um próximo episódio quanto para o ano de 2026, que dica você daria aqui, ou que conselho, não sei a palavra que você queira usar aí, o que você deixaria para a nossa audiência, de que assim, entendi a mensagem, cara. A partir de amanhã eu quero mudar, eu quero transformar a minha vida, eu quero ser realmente essa pessoa que eu sempre planejo, mas nunca executo. O que você falaria para a nossa audiência nesse sentido? Eu falaria o seguinte, quando você quis aprender biomecânica, você estudou sobre biomecânica. Quando você foi aprender cinésio, você aprendeu na aula de cinésio. A gente aprendeu anatomia na aula de anatomia. E não vai ser em mais um conhecimento técnico que você vai aprender sobre dinheiro ou valorização. O que mais está te faltando hoje, Físio? Pensem aí. Luiz, o que eu mais estou precisando é de captar mais pacientes. Então, você vai fazer uma formação que te ensine a captar pacientes. Não, eu não sei vender. Então, para de achar que vender é errado e que não é para você, porque todo mundo que está nos ouvindo vende, só que alguns vendem de forma errada e acham que vender é ser chato, é ser insistente ou ter que persuadir, não tem nada disso. Vender é perguntar. Venda é pergunta. É só perguntar e você já vendeu. Se você tem dificuldade com venda, então você precisa de fazer um curso sobre venda. Não, Luiz, eu não sei gerir, então vai fazer um curso de gestão. Luiz, eu não sei lidar com dinheiro, então vai lá no João e fala, João, o que você tem de curso aí para lidar com dinheiro? Olha para a sua dificuldade e vai atrás de uma formação que te ensine essa dificuldade. E não fica achando que é só conhecimento técnico. Perfeito. É isso. Recado está dado, então. Recado dado. Meu caro. Inclusive, a gente pode marcar o 2 para falar sobre captação e vendas, para todo mundo aqui parar de uma vez por todas de vender sessão e passar a vender plano de tratamento sem falar o número de sessão. Esse é um bom spoiler para o próximo. Hein? Não, já está marcado, só precisamos agendar a data para o ano que vem. Então, aí nós podíamos até fazer presencial lá em Minas para fazer tomando um café com pão de queijo, docinho de leite. Olha que maravilha. Olha que benção. O meu já está tomado. Tá aí. Bom, vamos lá, Luiz. Para quem quiser te conhecer mais, saber um pouquinho mais sobre todas as suas empresas, suas formações, seus treinamentos e tudo que você pode agregar para profissionais e acadêmicos, quais os caminhos que as pessoas te encontram?
Bom, a gente tem um canal no YouTube que é o Fisiorico. Nós temos o @ no Instagram que é o sou.luizjúnior, Luiz com Z e Júnior por extenso. A câmera que aparece os três aqui. Aí. Eu não sei se neste momento já temos o @ da Veta, mas esses dois são os principais canais hoje. Qualquer dúvida, questionamento, eu sou muito a favor que a gente questione as pessoas na internet, sabe? Porque hoje a internet aceita falar de tudo. Ah, eu ganho tanto, faço tanto, isso aqui, não sei o quê. Vamos questionar todo mundo? E se todo mundo questionar as pessoas na internet, os charlatões e as charlatonas vão caindo. Então, eu quero que você traga qualquer questionamento que você precisar para se sentir seguro de fazer uma formação com a gente, se for o caso, ou aprender gratuitamente lá nessas redes nossas, só nos procurar e falar, vim do Fisioverso, que vai ter um tapete vermelho lá para vocês. Aí, audiência, olha que maravilha, que convite está feito aí. Então, pessoal, @souluiz.júnior. Não é só jogar Luiz também Júnior. no Google. Isso, no Instagram, Luiz Júnior, que vocês vão localizar facilmente. Sibeli, Boa. quem quiser te encontrar? Bom, acho que o caminho mais fácil também é pelo Instagram, no @Cibele Melo Quinauti, e Cibele com S. Sempre falo, né? Não sou a pessoa mais instagramável do mundo, mas quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu acabo recebendo bastante questionamento de várias coisas, desde coisas muito técnicas da profissão, né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, até coisas mais específicas da área, mas pode me perguntar, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo todo mundo. E você, João? Maravilha, pessoal. Quem quiser me encontrar, @investidordoutor no Instagram. Como comentei no início do episódio, trago conhecimentos importantes acerca de finanças pessoais e investimentos, porque como o Luiz falou, você que já é competente e se tornou próspero, você tem que multiplicar agora o seu capital. E nenhuma forma é mais eficiente de fazer isso do que investindo, seja em renda fixa, em renda variável. É importante você aprender também a investir fora do nosso país, em outras geografias, em outras moedas. Esse conhecimento para você vai ser libertador e com certeza você vai se arrepender por um motivo, só não ter começado antes. Então sempre a data ideal para começar a investir é hoje. Então fica essa dica. E acho, né, João, que nem só para quem já é competente e próspero, acho que isso todo mundo precisa, né? A gente tem que aprender a investir, viu? Como eu aprendi, sou uma boa aluninha. Sou uma boa aluninha. É isso. Ô Luiz, muitíssimo obrigado, viu? Tenho certeza que com esse 52º episódio do ano, ou seja, regularmente, todas as terças-feiras, às 18 horas, lançamos um episódio do Fisioverso. A gente não podia ter fechado esse ano de maneira melhor, cara. Então, assim, ó, de verdade, de coração, muito obrigado por tudo que você trouxe aqui para o Fisioverso, por ter doado o seu tempo para nós aqui e para trazer essa mensagem aí que é super importante. Obrigadão. Eu que agradeço a oportunidade, né? Como eu disse, isso é um propósito pessoal meu, então para mim isso aqui é uma dádiva mesmo, essa oportunidade de vir aqui contribuir de alguma forma, contem comigo. Aproveitando aqui para me despedir, eu não vou desejar um feliz 2026 para todo mundo, eu vou desejar que todos façam um feliz 2026, porque a alta responsabilidade é o que muda o jogo. Então, que todos façam um feliz 2026. Maravilha. Legal. Obrigada, Luiz. Eu acho que, como o João falou, a gente fechou com chave de ouro e a gente já repetiu isso muitas vezes, né, João? Quando a gente colocou em prática, né, essa ideia, que foi uma ideia inicial do João, a gente já contou um pouquinho disso aqui. Eu acho que a gente não esperava tantas histórias boas, né, João? E, assim, realmente ultrapassa as possibilidades de multiverso da fisioterapia que a gente imaginou. E, assim, é um baita orgulho ter profissionais como você, profissionais fisioterapeutas como você, e eu acho que nós temos que nos orgulhar enquanto colegas de profissão, né, e realmente buscar esses conhecimentos, né, eu acho que a mensagem de hoje para mim ficou, é claro que conhecimento técnico aqui ninguém questiona que precisa, né, para qualquer coisa, mas a gente precisa querer mais, né, a gente precisa ter propósito, a gente precisa querer prosperar, a gente precisa saber, né, se conhecer, se entender
e diminuir as possibilidades de sabotagem, né? Como vocês dois bem falaram, elas existem e sempre vão existir, mas é a gente estar no controle, né? E eu acho que isso foi uma mensagem, pelo menos para mim, muito, muito importante. Eu queria agradecer esse episódio de hoje. Vamos lá para o nosso fechamento final? Bora. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Um 2026 abençoado. Amém a todos nós. Feliz 2026.